A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe você que está aí da sua casa agora assistindo este vídeo, essa gravação, esta live. Que esta palavra venha entrar na tua casa agora, através do celular, da televisão, de onde você estiver assistindo esse vídeo agora no YouTube. Que em nome do Senhor Jesus, toda sorte de bênção sai agora deste altar glorioso, qual nós fazemos sacrifícios, e entre agora na tua casa, em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos que estão aqui na igreja da mesma maneira, em nome de Jesus. Sem mais delongas, convido você para abrir a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. O versículo é o 21. E a palavra diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Glória a Deus. O livro de Provérbios, a grande maior parte dele foi escrito pelo rei Salomão, um homem muito sábio que tinha e recebeu da parte de Deus uma sabedoria extraordinária. Mas de nada adianta ter sabedoria, mas saber o que fazer, falar a forma correta, saber o que deve ser feito e não colocar em prática. De nada vai adiantar tamanha sabedoria dada por Deus, como foi entregue para Salomão, se no final das contas Salomão não usou tudo aquilo, todo aquele potencial que Deus havia derramado sobre a vida dele. Então, quando ele escreve o livro de Provérbios, a Bíblia faz questão de nos deixar muito bem claro que Salomão sabia exatamente a forma que ele deveria agir, o que ele deveria fazer em determinadas circunstâncias e o que ele não poderia ser e fazer. Mas não foi isso que nós vimos ao longo, a maior parte da vida de Salomão. Nós vimos ele tomando atitudes muito insensatas. Atitudes que o levaram a viver um reino muito curto, muito pequeno, no sentido de tempo. E vir também a se quebrar na sua geração, ao ponto que o seu filho não conseguiu herdar o que seria dele por direito. Ele perdeu por causa que, mesmo o pai tendo toda aquela sabedoria, não usou para nada. E aí ele escreveu aqui, e a Bíblia deixa muito bem claro. Olha como ele sabia o que tinha que fazer, olha como ele sabia o que era certo e o que era errado, olha como ele sabia exatamente como proceder, mas foi guiado pelas suas emoções, foi guiado pela sua carne, foi um homem extremamente carnal, um homem que provou de tudo que o mundo oferece, com grandes regalias e de alta proporção, e não fez um reinado que o pai dele, com muito menos do que ele teve de recursos, conseguiu executar, porque obedecia a Deus. Então, de primeiro momento, o que eu já quero deixar bem claro para você: de nada adianta você saber o que fazer, de nada adianta você ser uma pessoa que tem tudo para dar certo, de nada adianta você ter todos os recursos que você pensa que você precisa para ter, e no final da história você não executar o que tem que ser executado, não agir da maneira que tem que ser feito. De nada vai adiantar toda essa prosperidade, toda essa riqueza, todos esses recursos, nada disso vai te servir de nada, porque no final da história é aquele velho ditado que todo mundo conhece: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Nós temos vivido em uma sociedade em que nós vemos isso acontecer muito claramente e com muita facilidade
aos nossos olhos todos os dias. Todos os dias nós nos deparamos com maridos que dizem: eu te amo, esposa, não vivo sem você, mas na primeira oportunidade que ele tem, ele trai ela com outra mulher. Nós temos vivido um tempo em que nós temos visto mães e pais dizer que amam seus filhos, dariam a sua vida pelos seus filhos, mas não são capazes de trazê-los para a igreja, compreendendo que Cristo é a maior riqueza e herança que ele possa deixar para o filho. Então nós temos vivido um tempo em que o povo fala muito, mas as atitudes não condiz com o que a boca fala. A Bíblia é clara quando ela diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então muitas pessoas vão lá, falam: olha, porque eu vou fazer isso acontecer, não, eu vou ser fiel, olha, você vai ser fiel? Vou. Aí na primeira oportunidade de devolver o dízimo, de cumprir com a sua campanha, de ser uma pessoa honesta diante de Deus, o que ele faz? Ele vai lá e falha. Por quê? Porque surgiu um imprevisto, porque o carro quebrou. Então isso não é ser fiel. Fiel é ser a todo custo. Imagine os casados se tivessem o seu marido, a sua esposa, e aí no dia que você pega uma gripe, uma pneumonia, fica internado, ele fala: então, olha, eu sou seu marido por os momentos bons. Para você internado, eu não vou ficar contigo mais porque surgiu aí, né, esse imprevisto que eu não estava esperando. Isso não é fidelidade? Isso não é um casamento? Isso não é amar? Então, muitos fazem isso com Cristo, com o nosso Deus. Abrem mão da fidelidade com o Senhor, e eu não estou falando só de dízimo, só de oferta, não estou falando só disso, estou falando de oração, estou falando de jejum, estou falando de busca constante, uma vida de santidade. Abre mão no primeiro momento, na primeira oportunidade que encontra, achou uma brecha, ele vai lá: olha, se eu posso ser infiel, agora é o momento. E ele vai lá e executa a infidelidade, mesmo sabendo o que deve ser feito. Quantas pessoas têm vivido uma vida de pecado, mesmo vindo para a igreja? Conhecem a Bíblia, sabem da Bíblia. Se eu pedir para vir aqui trazer uma mensagem, sabe fazer, mas a vida é pecaminosa. A vida dessa pessoa não é exemplo. Quer dizer, não é por falta de conhecimento. É porque não quer pagar o preço de renunciar a si mesmo para fazer o que tem que ser feito. E eu sempre costumo dizer que a Bíblia diz, em Provérbios 31, a mulher sábia edifica sua casa, e a mulher tola a destrói com as próprias mãos. Quer dizer, não é o diabo, não é um feitiço que foi enviado contra a casa dela, não é um problema, não. Ela destrói com a própria mão. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque de nada adianta saber muito e não praticar nada. Seria melhor se muitos não conhecessem tanto a Bíblia, conhecessem apenas um ou dois, meia dúzia de versículos, mas tivesse uma vida de santidade, do que conhecer tanto a Bíblia Sagrada e viver uma vida de pecado. De nada vai adiantar tanto conhecimento, tanta sabedoria, se as atitudes, as obras são mortas. A Bíblia, a palavra de Deus, nos fala isso. E dentro dessa questão de sabedoria e saber como agir, Salomão deixou descrito aqui no versículo 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Temos que tomar muito cuidado, porque você conhece animais de estimação, por exemplo, o papagaio, outros pássaros. A calopsita também imita alguns sons que a gente faz, consegue soltar algumas frases, o papagaio consegue imitar. Tem pessoas que até pensam que é uma pessoa dentro da casa que está conversando, e não, é o papagaio que está falando. E sim, eles falam, só que eles não têm o poder de criar uma frase, de raciocinar uma frase. Eles conseguem imitar nós, seres humanos, falando, mas eles não conseguem raciocinar ao ponto de conversar com você com palavras que saem da cabecinha dele. Ele não tem esse poder porque Deus não concedeu para ele, porque ele é um animal. Mas nós que somos a imagem e semelhança de Cristo, nós que somos a imagem e semelhança de Deus,
Deus nos concedeu, por sermos a sua imagem, a sua semelhança, Deus nos concedeu o privilégio de também ter o poder da fala. E a Bíblia diz, lá em Gênesis, no primeiro capítulo, o seguinte: Deus falou, haja luz. Deus falou, haja luz. E houve luz. Quer dizer, se Deus falasse, haja trevas, haveria trevas. Se Deus falasse, haja a cor azul, haveria a cor azul. Nós iríamos ter tudo aqui azul. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, haja luz. E houve luz. Esse mesmo potencial de falar e ver acontecer, ele nos deu. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você tem falado no seu dia a dia. Outro dia eu estava em oração com Deus, enfrentando uma batalha espiritual, uma guerra. E Deus falou assim para mim, minha filha, você tem usado a oração, você tem jejuado, tem orado na madrugada, tem se mantido em santidade, mas está faltando uma arma ainda. Eu falei, que arma, Deus, que está faltando para eu agir? O que ainda falta para eu executar, para que venha fechar toda essa couraça que o Senhor tem nos dado através do jejum, da oração? E o Senhor falou assim para mim, profetiza. Eu falei, profetiza? Eu falei, verdade. Há muito tempo que eu não profetizava acerca de algumas coisas. E aí eu falei assim, sim, Senhor. E eu comecei a profetizar. E eu comecei a profetizar. E eu profetizei. E eu profetizei. E eu profetizei de novo. E acreditem, a situação mudou. As coisas mudaram. O clima espiritual mudou. As coisas físicas começaram a acontecer dentro da palavra que eu empenhei. Tome muito cuidado com o que você diz. Ah, olha, nós temos a história em que Raquel, esposa de Jacó, não poderia de forma alguma ser mãe. A Bíblia diz que o Senhor não abriu a madre dela até um determinado momento. Porém, chegou, depois de muitos anos, a irmã dela, que era Lia, já tinha tido vários filhos. Ela ali, com muita inveja, sentimento de ciúme, tudo ali muito aflorado. Ela falou assim, Senhor, dá-me filho, senão eu morro. E adivinha o que aconteceu? Ela teve o filho e morreu no parto. De que adiantou? Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Outro dia, vou contar aqui uma historinha que eu vi, um vídeo na internet de um pai, que ele estava lá, era um casamento, então estava a moça entrando com o pai no dia do casamento dela e chegou a hora da valsa deste casamento. E aí o pai dela falou assim, antes da valsa eu quero colocar aqui um vídeo seu, fulano de tal. Era uma família americana. E aí ele foi lá e colocou o vídeo, ela pequenininha assim, pequenininha, devia ter uns 5, 6 anos, brincando de boneca com as coisinhas dela, coisa de criança. E ele perguntou assim para ela, minha filha, o que você vai fazer quando você crescer? Ela falou assim, eu vou me casar, papai, e brincando de casinha. Ah, e como que vai ser seu casamento, o seu vestido? Vai ser branco, grande, rodado. Aí ele, e como que vai chamar o seu marido? Ela falou, vai chamar Max, uma criança. E quem você vai convidar para o seu casamento? E ela disse o nome de 3 amigas. E aquela noiva começou a chorar muito. Porque tudo que ela disse naquele vídeo, de quando ela era neném, 4, 5 anos, era real. Até o nome do marido era Max. A palavra empenhada daquela criança fez acontecer décadas depois. As amigas dela, que ela falou que ela iria convidar, estavam no dia do casamento. Eram amigas da infância. O marido chamava Max. Ela se casou. O vestido foi grande, rodado, branco, como ela desejou. Quando criança. E é por isso que você tem que prestar atenção. Porque se uma criança que diz algo
em um tom de inocência, totalmente inocente, brincando. E o pai também perguntando ali para gravar um vídeo com a criança, com a filhinha dele. Ele perguntou, aconteceu? Imagina você que talvez tenha murmurado. Imagina você que é um adulto, conhecedor da palavra, conhece a Deus, mesmo que não conheça, está aprendendo agora. Tem consciência total do que sai da sua boca. Tem responsabilidade total do que sai da sua boca. Imagine você, se uma criança de 5 para 6 aninhos falou e aconteceu exatamente o que ela profetizou sem querer. Imagine você. O que você tem falado no seu dia a dia? Olha o que Salomão disse aqui. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Isso quer dizer o quê? Ele não está dizendo salvar a sua vida ou destruir a sua vida. Ele está dizendo que a palavra que você empenha tem poder de destruir também a vida de alguém. Um filho, uma nora, um genro, um neto, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, um irmão, um tio, um primo, um amigo. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado, porque quando você abre a sua boca e solta a palavra, ela não volta mais. Quantas pessoas, talvez quem esteja me assistindo também tem vivido isso, e vocês que estão aqui também, quantas pessoas deixaram de ter amizades, convívio com outras durante anos, algumas até décadas, porque aquela pessoa falou algo tão forte que te machucou profundamente e você se afastou. Se não aconteceu com você, você conhece a história de alguém. Eu conheço. Então, quando você fala, tem uma frase que o povo diz e é muita verdade. Uma palavra mal falada, ela dói mais do que uma surra, do que um tapa. E é verdade. Porque a palavra, ela tem o poder, exatamente como o versículo está dizendo, de dar vida ou de tirar. De dar vida ou de matar. Quem nunca viu vários vídeos, aí eu creio que vocês já tenham visto na internet, de pessoas que fizeram experimentos com plantas. Uma planta, ele ia lá e xingava aquela planta todo dia. E a outra planta, ele conversava, elogiava e não sei o quê. O tratamento era o mesmo, a água era o mesmo, o adubo era o mesmo, a planta era a mesma coisa. Mas a planta que ele xingava murchou e morreu. Mas a planta que ele elogiava, conversava, ela cresceu, floresceu. Você já deve ter visto um vídeo desse na internet. Se não viu, pesquisa aí, porque tem vários assim. A palavra, ela não sai sozinha. Ela sai com poder. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado no que você tem falado. Você tem que tomar muito cuidado sobre o que você tem falado. Porque se você falou algo ruim, aquilo saiu com poder. E se foi ruim, é com poder do quê? De destruição. Mas se você falou algo de bênção, aquilo também saiu com poder. Poder do quê? De dar a vida. Poder de fazer acontecer. Quantos pais, quantas mães têm pecado feio? Porque quando vão corrigir o filho, e eu tenho 2 filhos, e sim, às vezes eles são pequenos ainda, assim, às vezes eles nos fazem perder a paciência. Mas você não pode ser tentado e tentada a xingar. Quantas vezes eu já vi em mercado, em shopping, em lugares assim na rua, o pai chamando a criança de demônio. Ô seu demônio, vem aqui. Sangue de Jesus tem poder. Ele está xingando o próprio filho. Não é intencional. Não é no sentido, a pessoa fala pelo sentimento da raiva e da impaciência, da paciência que já está esgotada. Às vezes a criança aprontou o dia inteiro. Tudo bem, mas aquele sentimento de
de novo esse menino aprontando, de novo essa menina aprontando, gera raiva. E a raiva é um sentimento que tem que tomar muito cuidado. A raiva, o ódio, os sentimentos ruins temos que tomar muito cuidado. E aí você vai lá, a pessoa, o pai, a mãe vai lá e xinga a criança, não na intenção de amaldiçoar, é claro. Muito menos na intenção de falar que ela é um demônio. Não é isso. Mas a raiva faz ela falar coisas que não deveria. Por isso que tem um conselho que todo mundo fala e dificilmente as pessoas seguem, mas deveria ser seguido à risca, que é, quando você estiver nervoso, nervosa, não vai conversar com ninguém. Numa discussão, olha, viu que o negócio excedeu, viu que aquilo ali não vai dar certo, vai começar a vir o que em seguida? As ofensas. Vai começar a puxar assunto lá da época da caverna. Então, quando você vê que está indo para esse ponto, feche a boca. Ah, pastor, é muito difícil. Sim, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Controlar as emoções, ter o autocontrole de si, não é brincadeira, é difícil. Mas a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo tem o quê? O equilíbrio. Então, se você tem o equilíbrio, aliás, tem o Espírito Santo, você tem que ter o equilíbrio. E o equilíbrio é compreender a hora de fechar a boca. O equilíbrio é compreender a hora de parar, de cessar aquela confusão, porque vai levar para um caminho onde não vai ter volta mais. Tem pessoas, casamentos, casais vivendo uma crise terrível no casamento, porque o marido ofendeu muito profundamente a mulher, a esposa. E aquilo está ferindo ela até hoje. E ela nunca mais foi a mesma com ele. Talvez ele nem saiba, mas ela nunca mais foi a mesma. Ou a mulher tem ferido profundamente esse homem com as suas palavras e ela não o reconhece mais. Sim, porque ele está muito ferido. E eles têm vivido crises. Então você precisa de tomar muito cuidado. E aí nós vamos discorrer aqui o versículo. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quer dizer, tudo que você está falando vai vir um fruto daquilo que você falou. Então vamos lá. Isso aqui é novidade. Se o que eu falo vai me produzir uma recompensa, é óbvio que se eu estiver falando, murmurando, reclamando, xingando, discutindo com todo mundo e com todos e comigo, o que vai vir de recompensa disso? Coisas ruins? Notícias ruins? Mas o contrário também acontece. Se eu, na hora da raiva, da angústia, do ciúme, fiquei estressada, ao invés de ir lá brigar, xingar, discutir, murmurar, reclamar, ofender, eu me calar e ficar em silêncio, eu não vou recolher a recompensa ruim, porque eu não semeei nada. Mas então, pastora, o que tem que ser feito quando você não está mais ali aturando e para controlar a sua boca? O que você tem que fazer para controlar as palavras que saem da sua boca? É simples. Você precisa de se encher de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a pessoa está reclamando demais, o que tem no coração dela? Ingratidão. Se a pessoa está xingando demais, o que tem dentro do coração dela? Rebeldia. Se a pessoa está praguejando outra ou ela mesma, o que tem dentro dela? Infelicidade. Se a pessoa está falando coisas e magoando outras pessoas,
o que tem dentro do coração dela? Tristeza, insegurança, sentimento de eu não vou conseguir, também não quero mais nada com essa vida. Ah, que se dane tudo e todos, eu não estou nem aí para mais ninguém e para nada. Então, o que tem que ser feito para as palavras serem mudadas? Mudar, então, em primeiro lugar, o quê? O que está dentro do coração. E como que eu mudo o que está dentro do meu coração? Eu mudo quando eu ouço uma palavra como essa. Quando você ouve uma pregação como essa, você está enchendo o teu coração da Bíblia Sagrada, da palavra da verdade, de uma explicação como essa, de um entendimento como esse, que você está recebendo agora. Então você está de um aprendizado, então você está aprendendo sobre Deus, sobre a verdade, sobre o que é bom para mim. E automaticamente, quando você pensar em falar algo ruim, você vai lembrar do quê? Dessa mensagem. Por quê? Porque você guardou ela no coração. Então, quando você ouve louvores, você está guardando aquelas letras poderosas dentro do teu coração. Aí, quem já aconteceu? Já aconteceu comigo várias vezes. Você está lá fazendo qualquer coisa, do nada você começa a cantarolar uma música sem perceber. Quando você pensa que não, você está cantando uma música. Isso é o quê? A boca está soltando o que está guardado. Se é uma música do mundo, você vai começar a cantarolar do nada. Do nada. Não é algo que você pensou, lembrou da música, eu vou cantar. Não, ela sai. É fácil você entender isso, por exemplo? Imagine que você esteja aí passando de carro, de frente e tem um bar, né, um bar assim, e está tocando uma música agitada do mundo, um funk, um forró, enfim. Se você ficar ali por 2 minutos, porque alguém desceu lá para pegar um refrigerante, uma bala, um biscoito, não sei, e você ficou dentro do carro, sem você perceber, a sua mão ou o seu pé vai entrar no ritmo daquela música. Quando você pensa que não, você está batendo a mão na mesma batida da música. O que é isso? Palavra. A palavra tem poder. Ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada do poder. Poder de destruir ou de edificar. E aí, quando você menos espera, aquelas palavras que você está ouvindo, mais a onda sonora das batidas, das músicas, da música, faz com que você, sem querer, imperceptível, você não planejou isso. Você até odeia esse tipo de música, mas sem querer, teu corpo bate na batida da música. Pois é, esse é o poder da palavra. Tome muito cuidado. Então, para você soltar num momento como esse, um louvor, um momento que você nem estava esperando, você começou a cantarolar um louvor, para que isso aconteça de forma natural, o que é necessário você fazer então? Ouvir uma mensagem como essa, se encher de louvores, ouvir louvor. Aqui no YouTube da igreja tem várias mensagens. Terminou essa, vai ficar com a mente vazia, sem fazer nada? Não, não faça isso. Vai lá, coloca um louvor, coloca outra mensagem. Então, quer dizer, isso vai fazer de você uma pessoa que está se enchendo de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é o que vem de Deus. Quando chegar o dia mau, quando chegar o momento que você estiver ali tranquilo de folga, você vai cantarolar o quê? Um louvor. Quando chegar o dia mau, você vai falar o quê? Naquele momento de uma má notícia? Palavras de vitória. Porque é isso que você está se enchendo. É isso que você está guardando dentro de você. Agora, quando você não pratica esse tipo de atitude, o que acontece? O inverso vai acontecer. Então você se enche de tudo que é ruim, de tudo que é do mundo. No dia mau, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai xingar, vai perder o equilíbrio, vai perder o controle das suas emoções. Porque você não está
sustentada pela palavra da verdade. E a palavra que não é da verdade é a palavra da mentira. E a palavra da mentira não é alicerce bom para ninguém. Então tome muito cuidado. Você que está aí me ouvindo de casa, vocês que estão aqui na igreja, tome muito cuidado. O que você está assistindo, o que você está ouvindo, tudo isso está sendo guardado dentro do seu coração. E no momento que você menos esperar, vai sair. Você vai soltar aquilo de uma forma terrível. E acredite, para piorar, vai ser no momento totalmente errado. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você, nesta noite, compreenda que a sua palavra tem poder. Eu quero que você vigie mais. Eu quero que você vigie mais para ouvir o que você está dizendo. Vigie mais, preste mais atenção, porque a palavra tem poder. E se ela tem poder, então que a sua palavra seja uma palavra de poder, de vida, de ressuscitar os mortos. Profetiza. Antes de eu encerrar essa mensagem, que eu já estou aqui no fim, eu quero contar para você uma história bem rapidamente, que está lá no livro de Jeremias. A Bíblia diz que havia um povo que já era morto, um grande povo, e tinha só os ossos. E tinha que levantar um exército. E a Bíblia disse assim para aquele homem: profetiza sobre o vale de ossos secos. E quando ele profetizou, imediatamente aqueles ossos, a Bíblia diz, que começaram a criar nervos, músculo, tendões, sangue, e se levantou um exército para guerrear por Israel. É isso que Deus quer fazer na sua casa. Talvez aí na sua casa esteja um vale de ossos secos. Filho, marido, esposa, netos, parentes estão praticamente mortos. Mas se você começar a usar o poder da palavra que Deus te deu, em nome de Jesus, quando você profetizar, esse jovem, este homem, essa mulher vai ressuscitar. E em nome de Jesus, junto deles, ressuscitará a sua alegria, a sua paz, a sua fé. Então, em nome de Jesus, que você venha passar, hoje é sexta-feira, esse fim de semana, profetizando vida, profetizando vitória, profetizando em nome de Jesus ótimas notícias. Passa a mão na cabeça desse homem, dessa criança, desse jovem e fala: você é bênção na minha vida. Mesmo que esteja te dando muito trabalho, profetize, porque o Senhor Deus vai cumprir a palavra que você empenhou sobre a vida deles. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.